Fala galera, no Vitimengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele perdeu a mão, muitos vão ficar revoltados. Bastidores sobre relação entre Sampaoli e jogadores do Flamengo vaza e situação choca a nação. O Flamengo voltou a se reencontrar com a vitória no último sábado 30, quando enfrentou o Bahia no Maracanã, e bateu o Esquadrão de Aço por 1-0 sob o comando do interino Mário Jorge, quem vem substituindo Jorge Sampaoli desde a saída do comandante argentino no meio da semana passada. O profissional continuará no comando do Fla até a data FIFA, quando Tite deverá assumir o plantel do rubro-negro em definitivo. Com Sampaoli no comando, além de ter perdido os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, competições nas quais o clube carioca tinha o status de atual campeão, o clima não era bom e várias coisas ruins nos bastidores acabaram acontecendo, como, por exemplo, o soco que o ex-preparador físico deu em Pedro, a discussão entre Gerson e Varela que terminou em pancadaria. Tudo isso contribuiu para o péssimo ambiente no Ninho do Urubu. Para piorar o programa Seleção Sport TV, da última terça-feira 3, Eric Faria revelou detalhes sobre a passagem de Sampaoli no Flamengo. De acordo com o jornalista, o argentino conseguiu contribuir para que nomes do elenco perdessem a confiança, situação ainda pior em relação ao trabalho de Paulo Sousa, que também não tinha o apoio do plantel rubro-negro enquanto comandava o time da Gávea. O que eu apurei é que alguns jogadores falaram para pessoas próximas que nunca estiveram sem confiança como nesses últimos tempos com o Sampaoli. Eu ouvi de um que falou, nem com o Paulo Sousa eu perdi tanta confiança em mim, contou Eric Faria no programa Seleção Sport TV. Por outro lado, Eric Faria trouxe a informação que o elenco está empolgado com a possível chegada do técnico Tite à Gávea. Os jogadores estão muito animados com a possibilidade de trabalhar com o Tite, informou Eric Faria. O ex-técnico da seleção deve estrear dia 19 de outubro contra o Cruzeiro. A nação vai ficar daquele jeito, 500 milhões de reais e confirmação agora sobre Bruno Henrique. Flamengo prepara o maior negócio da história. O Flamengo de 2023 decepcionou dentro e fora de campo. O rubro-negro perdeu todos os títulos que disputou na temporada, apresentando um desempenho bem abaixo do esperado dentro de campo, além de ter se destacado apenas através de polêmicas no extracampo, onde foram registrados 3 casos de agressões envolvendo funcionários do clube. Com isso, o principal objetivo da gestão é deixar essa má fase para trás e iniciar o próximo ano de forma diferente. 2024 será o último ano de mandato do presidente Rodolfo Landim e, por conta disso, o planejamento vem forte para que a equipe já inicie a temporada com uma outra postura. Com o acerto para a chegada de Tite, o profissional chega com carta branca para realizar uma reformulação no elenco. O objetivo é oxigenar a equipe, para que os resultados em campo voltem a aparecer. O ex-comandante da seleção chega ao mais querido para realizar um trabalho a longo prazo. Diante disso, o Flamengo não vai economizar no mercado para a contratação de reforços. Com algumas saídas já confirmadas, jogadores sendo colocados na lista de negociáveis e uma situação financeira confortável, o clube não deve medir esforços para a qualificação do elenco. De acordo com Ricardo Henrichen, que foi candidato a presidente do Flamengo na última eleição, o clube deverá iniciar 2024 com algo em torno de R$500 milhão em caixa. Dinheiro limpo livre para investimento. Esse valor não será utilizado apenas para a chegada de reforços para o elenco, mas também para a manutenção da estrutura do clube, além, claro, da manutenção de Bruno Henrique no Flamengo. Em fim de contrato, o jogador vem despertando o interesse de diversas equipes do futebol nacional, mas já informou o desejo de permanecer na equipe. Nunca mais pise aqui, torcida do Corinthians pistola com Tite após acerto com o Flamengo e vira assunto na web. O Flamengo entrou em campo no último sábado 30, para encarar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi a primeira após a confirmação da demissão do técnico Jorge Sampaoli. Para este duelo, o Mengão foi comandado por Mário Jorge, promovido do Sub-20 para o time principal enquanto o novo técnico não é anunciado. A diretoria tem Tite como favorito para assumir a equipe. Contando as 2 finais da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo estava a 4 jogos sem vencer. No período foram 2 empates e 2 derrotas, para o Atlético pelo Brasileirão e para o próprio São Paulo na ida da final da Copa. No entanto, o rubro-negro voltou a comemorar uma vitória e bateu o Bahia por 1-0, com um gol de pênalti marcado por Pedro. O anúncio de Tite está por detalhes. As partes discutem minutas de contrato. Segundo o G, a tendência é que o acordo tenha validade até o fim de 2024, quando acaba o mandato de Rodolfo Landim. A situação pegou a torcida do Corinthians de surpresa, uma vez que existia um interesse da diretoria corintiana em acertar o retorno do treinador, assim criando expectativa no torcedor. Além de acertar com um rival, o fato de Tite ter voltado atrás na decisão de assumir um time em 2023 também é muito comentado pelos paulistas. Só neste ano, o Corinthians tentou a contratação do técnico em 4 oportunidades, em todas ouviu que o profissional só assumiria uma equipe a partir de 2024. Rapaz, ele falou isso ao vivo e ninguém acreditou. Neto surpreende e manda real sobre Tite no Flamengo. Depois da tumultuada passagem de Jorge Sampaoli pelo comando do Flamengo, a Gávea se prepara para a chegada de um novo treinador.
As notícias apontam que Tite está bem perto de fechar com o rubro-negro e assumir a equipe para o desafio de dar uma guinada na reta final da temporada. A missão em repaginar o time é grande, porém nada está perdido, já que a equipe se encontra embolada na tabela do Brasileirão, com apenas 2 pontos de diferença do Red Bull Bragantino, que tem 45 pontos, na vice-liderança da competição. Entretanto, com a iminência da chegada de Tite no mais querido, uma voz da imprensa se pronunciou sobre o fato e pegou todo mundo de surpresa. O apresentador Neto, que chegou a ser processado por Tite após polêmica relacionada à Copa do Mundo de 2022, comentou a provável contratação do Mengão. O ex-jogador iniciou cravando-a quando o novo comandante assume, para depois fazer uma reflexão. A informação que eu tive é que o Tite assume o Flamengo no dia 9 de outubro, na parada da FIFA. Ele não virá jogar contra o Corinthians e na data FIFA, que tem jogo da seleção brasileira contra a Venezuela e Uruguai, aí ele assume a equipe do Flamengo, cravou o apresentador do programa Os Donos da Bola da Band. Na sequência, Neto fez uma reflexão e mandou um recado para o Tite, alertando sobre possíveis problemas que o técnico pode encontrar. Vou dizer uma coisa, pensando esses dias, daquilo que ele falou, todos falam. Se você pegar o que o Mano falou do Corinthians, como o Corinthians é ajudado pela arbitragem, o Abel fala, o que o Mano fala, o que o Felipão já falou. Não vou ser mais treinador. Então, Tite tenha muito boa sorte no Flamengo. Tenho certeza que se ele baixar a bola dele, fizer o que tem que fazer. Só tem uma coisa, Tite, com Marcos Braz e Landim é difícil de você comandar. Que você tenha boa sorte. Finalizou Neto. Michael no Flamengo em 2023, confirmado. Se isso acontecer, Al Hilal faz único pedido ao CRF para liberar atacante. Michael é um jogador carismático, que teve uma reviravolta muito grande na carreira. Ele chegou ao Flamengo por pedido de Jorge Jesus, que viu qualidade em seu futebol no Goiás, naquele Brasileirão de 2019. E Micha chegou ao CRF após uma grande novela no mercado da bola. Corinthians queria contratá-lo, mas o Mengão deu um chapéu e garantiu o reforço. Michael até começou bem em 2020, mas Jorge Jesus logo saiu e isso resultou em uma queda de rendimento do velocista. O jogador foi preterido muitas vezes, teve até depressão e pensou em deixar o Flamengo. Mas quando Renato Gaúcho chegou ao clube em 2021, tudo mudou e o atleta viveu a melhor fase de sua carreira aqui no Brasil. Michael se transformou e virou uma peça muito importante para o Flamengo. O sucesso foi tanto que o Al Hilal fez de tudo para contratá-lo em 2022. O clube da Arábia Saudita não quis saber da concorrência, fez uma proposta financeiramente muito alta e conseguiu convencer o atleta. Logo quando chegou, porém, Michael já quis voltar e até forçou a barra algumas vezes, mas os árabes não quiseram abrir espaço para uma venda naquela ocasião. Desta vez, o Al Hilal até topa vendê-lo para o Flamengo ou qualquer outro interessado, e isso acontecerá mediante a uma proposta de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual. Michael tem 27 anos e é o ponta que o CRF tanto precisa e procura no mercado da bola. Jogador topa voltar ao mais querido. O negócio hoje depende mais do Mengão do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que Marcos Braz tem um acordo verbal com Michael. Se o jogador voltar ao Brasil, o clube carioca será a primeira opção e terá sua preferência. E você, torcedor, o que acha de Michael no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.